Tarde, gente. Então, podemos dar início à nossa terceira fase, não é? Inicialmente vamos pedir às nossas companheiras para chegarem aqui até a mesa, sentarem. Então, vamos começar chamando a Joseli Miranda. Joseli é psicóloga, especialista em terapia familiar e assim, né, com muito carinho, pode ser aqui do meu lado, lá, está aqui com a gente e assim, ela é muito especial ao nosso coração, à casa de Eurípides, ao núcleo, enfim, né? A família espírita, e a gente assim está muito feliz de estar com ela aqui nesse momento, porque ela assim veio trazer para a gente essa alegria dela, e ela está numa fase ainda de recuperação de saúde, e ela disse, não, pode deixar que eu vou estar bem para estar lá, né? Então, olha só a perseverança, né? A vontade e o carinho com a gente, né? E é trabalhadora lá também como psicóloga, na obra social Dona Meca, atendendo umas mãezinhas, enfim, né? Então, a Joseli, tá. Agora vamos convidar à mesa a Elizabeth Goulart, que é psicóloga. Elisa. É o óculos, gente, olha só. A gente quer persistir em não usar o óculos, né? A Elisa Goulart, psicóloga, especialista em tratamento de dependentes químicos e demais compulsões. Especialista também em terapia familiar, em políticas de saúde pública e em saúde mental de crianças e adolescentes. E escritora também. Quem depois desejar, lá na frente, ela trouxe alguns exemplares e depois quem desejar fazer a compra, tem uma pessoa lá na frente vendendo esses livros, tá? A nossa terceira companheira é a doutora Beatriz Marinha Paulo, psicóloga, perita do Ministério Público do Rio de Janeiro, mestre e doutora em Psicologia Clínica pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em Direito pela Universidade Gama Filho, especialista em Direito da Criança e do Adolescente e em Psicologia Jurídica. Então, olha, hoje nós estamos assim, né, a nossa tarde repleta aí de novos conhecimentos. Então, prepare os papeizinhos para que a gente, depois vocês possam estar fazendo as perguntas. E só gostaria de lembrar que a doutora Beatriz, ela vai precisar sair um pouquinho mais cedo, porque ela tem um compromisso. Então, quem tiver que fazer a pergunta, por favor, ela vai sair um pouquinho mais cedo, ela vai ser a primeira a responder, tá? Então, vamos compreender você está comendo? Não. Olha pela ordem, ela foi? Depois das 3, aí não tem problema. Tá. Então pode começar com você. Pode ser? Então tá, vamos começar com a nossa companheira Joseli. Cada qual vai ter 30 minutos. 30 minutos, tá? Olha só, né? Vários conteúdos aí de informações, a gente infelizmente, só 30 minutos, tá? Mas aí sugere que o ano que vem a gente fazer... Isso. Uma hora. Ou fazer 2 dias de encontro, né, Yara? 2 dias de encontro. Então, vamos lá, querida? Tá, então... Então, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É com muita alegria que aqui estou. E mais do que nunca por receber tanto abraços como eu recebi quando eu cheguei. E na certeza de que será uma tarde muito agradável e de aprendizado para todos nós. 30 minutos, eu vou tentar fazer em 30 minutos. Então, vamos começar. Nosso tema é família e algumas questões que hoje interferem na vida familiar.
como a questão da internet, da mídia, a questão das crianças que estão chegando, enfim. É um tema bem abrangente, mas como são 30 minutos, nós teremos algumas pinceladas, né? Vamos começar então. Eu sugeri essa frase para começar, uma pergunta. Limite é um ato de afeto? Né? Calma, não precisam responder agora, calma. Então, assim, e aí eu gostaria que vocês, rapidamente, pensassem na infância de vocês, na vida de vocês, e onde apareceu a questão do limite. Qual uma figura de referência, de limite que vocês tiveram na vida de vocês? Rapidinho, a gente fecha os olhos, vai lá na casa da infância, vai lá na família, e imediatamente vai aparecer uma figura que foi essa figura de limite na nossa vida. Rapidinho, não precisam falar, só pensar. Ok? Já veio, não já? Já veio. Então, assim, vamos pensar nesse conceito de limite. O que é limite? Se a gente for ao dicionário, vai estar lá escrito, né? Cerca, delimitação, né? De alguma coisa. E é isso mesmo. O limite é essa possibilidade da gente, o quê? Colocar um espaço, né? Para a criança, para o jovem, para nós mesmos, até onde nós podemos ir. Bem, como eu pedi a vocês para buscarem essa figura de referência, né, de limite, com certeza vocês devem ter ido à família mesmo, né? Ou substitutos também, pode ser, não é verdade? A maioria aqui foi a família, não foi? Tem figura de pai, de mãe, de avós, não é? Tios, enfim, figuras de família. Então isso significa o quê? Que todos nós temos família, não é isso? Não há como negar. Todos nós nascemos, crescemos e morremos na família. Então a família é aquela célula importante da sociedade. Por mais que hoje se fale que a família está falida, que a família não existe, isso não é verdade, não é? Então, quem vai passar lá para mim o slide? Então a pergunta é essa, e aí o primeiro slide nós colocamos exatamente isso, né? Que vocês agora vivenciaram muito rápido. Nascemos e crescemos em algum tipo de família, né? E nós, na família, nós vamos receber tudo aquilo que vai nos marcar para o resto da vida. Então, a forma, inclusive vamos receber aquilo que vai determinar a forma como nós vamos ser no mundo, como nós vamos estar no mundo. Eu tive um professor, que ele é muito famoso, que ele disse que a família é como marcas no nosso corpo, que ele até lembrava, ele tinha até lá na sala aquele marcador de burros, de boi, né? Quando as pessoas compravam um gado novo, marcava a ferro e fogo, né? Tem até uma música aí também que fala isso, a ferro e fogo, com a marca da família. Então todos nós trazemos essa marca da família. E não podemos negar isso, né? Se cada um aqui parar para pensar nas heranças que receberam da família. É muito importante, né? Pode passar. A família, então, constitui o primeiro universo de relações sociais para a criança. Influencia no desenvolvimento e crescimento infantil, nas relações estabelecidas, verbalmente nas ações, servindo assim como modelo de identificação. Quando eu pedi a vocês para buscarem um referencial de autoridade, vocês foram lá rapidinho. Por quê? Porque a identificação que nós fazemos com essas figuras da nossa família. E aí nós aprendemos tudo na família. E nós trazemos essa herança, essa bagagem que a gente traz, onde estão os mitos de família, as crenças familiares, os valores dessa família. Então esse mesmo professor, chamado Moisés Grossman, ele diz que nós somos atravessados por uma cruz. Uma cruz.
A linha vertical é a linha exatamente dessa herança da família de origem, onde ficam marcados todos esses itens que eu coloquei para vocês. E a linha horizontal é o que nós estamos construindo hoje, a nossa vida, a nossa relação com os filhos, com o trabalho, com amigos. É a vida que nós estamos construindo. Então, o tempo todo, nós temos essa interseção. A família de origem e nós, aqui hoje. Então, quando a gente, às vezes, vai tomar uma decisão, fazer alguma coisa, olha lá, como se tivesse uma vozinha aqui dizendo, olha, cuidado, né? Olha aí aqueles famosos mitos que a gente recebeu, tá? Pode passar. Ela é responsável por reforçar comportamentos certos ou errados. A criança aprende sobre o mundo e a vida através de cada pessoa da família. Agora, um aspecto importante. Em relação à criança com necessidades especiais, a família tem um papel preponderante de facilitar ou impedir o processo de integração destas. Então, nós temos que realmente colocar um item em relação às crianças com necessidades especiais. Porque realmente é para a gente pensar bastante, né? O quanto a família facilita ou dificulta, né, o ingresso dessa criança, a inclusão dela, né, na sociedade. Enfim, isso é pontos que a gente depois pode falar. Continuando. Bom, diferentes formas de organização familiar. Vocês estão marcando o tempo? Está marcando? Tá. Então, olha só. Então, vejam bem, né? Através do tempo, né, a sociedade, o mundo, passando por muitas transformações. O Brasil, né, claro, de metade do século para cá, do século XX, muitas transformações. Então, realmente, hoje, nós temos diversas formas de família. Então, nós temos a família clássica, que imperou muito, né, no início do século, a família tradicional. Papai, mamãe, filhos, né? Mas depois, com a entrada da mulher no mercado de trabalho, com as mudanças todas, né, em todos os setores da vida, com o avanço tecnológico, com a diminuição da natalidade, enfim, com muitos fatores que a gente não pode enumerar agora, houve uma mudança. Então, o que nós temos ali? Eu coloquei aquele primeiro como se fosse uma família recasada. Porque tem os divórcios, né? Então, o pai é recasado, ou a mãe, aí tem filhos do primeiro casamento, filhos da mulher também, e o filho do novo casal. Uma forma de organização. Temos ali a família uniparental ou monoparental, que é a família que tem um cônjuge só, né? Casais separados, que fica ou a mulher com o filho, ou o pai com o filho. Então, é só um dos pais presentes. Temos os homoafetivos, não podemos negar, não é isso? Temos lá 2 pais ou 2 mães, né? Enfim, então são mudanças. Mas essas organizações familiares, essas novas organizações, elas têm também a sua dinâmica própria e suas características próprias. E também precisa ter cuidado e fazer bem direitinho, tudo certinho. Pode passar. Bem, a gente fala muito em democracia familiar, né? Porque agora a gente vai entrar um pouquinho na questão dessa dinâmica familiar, porque a gente falou da importância da família na formação do indivíduo, e agora vamos falar como é que isso se processa. Então, nós estamos vendo ali que é um processo realmente complexo, e que, como é importante a clareza das funções familiares, dos papéis familiares. Por isso que eu coloquei ali embaixo assim, pai é pai, mãe é mãe, filho é filho. Porque esses limites precisam estar bem claros, bem definidos. E vocês podem estar pensando, como é que está hoje? Será que é assim? A gente encontra família que complicado, né? A criança quer ser maior do que o pai, não é isso? Quer mandar mais. Enfim, então nós estamos falando ali de uma organização desse limite dos papéis parentais. Pode passar. E também a questão da hierarquia, né? O apoio à hierarquia é muito importante.
e a obrigação dos pais de determinar regras familiares e assegurar, né, e o direito e a obrigação do filho crescer e desenvolver a autonomia. Por quê? Porque o que nós desejamos para os nossos filhos? Que eles cresçam, né? Que eles sejam seres autônomos, que eles, né, possam ir para o mundo. É isso que a gente deseja. Mas se nós não proporcionarmos isso, vai ser difícil, né? Então a questão, por exemplo, da hierarquia. Família precisa de hierarquia, né? Os patamares. Primeira prateleira, segunda, terceira. A primeira tem que ser dos pais e os filhos têm que ficar embaixo. Não é isso? Então, isso é importante respeitar nas famílias. Pode passar. Aí, assim, só para colocar uma coisa que é muito comum hoje em dia, né? Filho hiperativo, pais hipoativos. Isso é uma frase do Moisés Grossman também. Ele sempre diz assim, hoje tudo é hiperatividade, né? Ah, muito levado e hiperativo. Mas olha os pais. Será que é o contrário? O pai é hipo, né? A criança é hiper e o pai é hipo, ou seja, um desnível de autoridade, né? Um desnível de cuidado, né? com essa questão. Pode passar. E aí tem um outro autor chamado Minuchin, que ele diz isso, eu tirei de um livro dele. Fico admirado como pais adultos, pesos pesados, são vencidos por seus pré-escolares pesos leves. Já viram isso? Eu já vi muito. Às vezes, já no consultório, assim, um pai enorme, sabe? Aquele armário. A criancinha desse tamaninho, ele diz assim, eu não sei mais o que eu faço. Não tenho mais. Né, Elisa? Não tenho. Aí você fala assim, como pode? Como pode aquele peso leve dominar um peso pesado? Depois a outra frase. Vocês precisam encontrar maneiras de tornar as crianças pequenas. Vocês são pais absurdos, pois pensam que esses dois garotinhos têm um poder que eles não possuem. Os pais dão esse poder aos filhos, não é? Isso a gente encontra muito, né? Vai ao shopping, vê lá no corredor, na loja, né, como é que eles fazem. E a gente vê isso muito nas famílias que a gente atende. Muito, muito mesmo. Pode passar. Então, é importante que a criança conviva com regras claras, que lhe indiquem como agir e quais as consequências de sua conduta. Dar os limites necessários no momento certo auxiliará no desenvolvimento sadio da mesma. Tudo precisa de regra. Isso que eu estou falando, até em relação à família, é um adendozinho. Faz parte também da educação, escola, a evangelização nas casas espíritas. Isso aqui eu não estou falando só para pais. Tem que ser os educadores, de um modo geral, né? Então, assim, limites, regras que precisam ser dadas. Então, a gente trabalha até com a família isso, né? Confecciona regras. Ah, mas como? Coisa estranha. Faz regra, bota na parede, tem que seguir, enfim. Todos nós precisamos de regras, não é? Pode passar. O mesmo não pode ser diferente ou negligenciado diante das crianças com necessidades especiais. Na Rosângela, na obra social Dona Meca, a gente vê isso. Ah, porque tem aquela visão do coitadinho, porque já é tão limitado, tem tanta deficiência, tantas perdas, e aí vai deixando, né? E, no entanto, exatamente, ela está lembrando aqui que esquece que ali tem o espírito que habita ali, né? É um corpo deficiente, mas o espírito não. Não é verdade? Pode passar. Então, as regras familiares também se aplicam às crianças com necessidades especiais. Então, quem trabalha com criança especial não pode esquecer isso. As famílias e os educadores é do mesmo jeito, não tem diferença. Não tem. Pode passar. Continuando sobre as crianças, né, especiais. Embora elas encontrem dificuldades, né, claro, motoras, cognitivas e tal, eles aprendem sim o que eles podem e o que eles não podem fazer. Eles sabem, não é, Rosângela? Sabe sim. Então é só uma persistência, porque muito depende da conduta e da postura de quem está lidando com ele. Eu vejo lá, às vezes, quando você lá no corredor, né? É isso mesmo. Pode passar.
Bom, outro aspecto importante que a gente tem que falar é sobre esse ciclo evolutivo da família. O ciclo vital familiar, isso é importante para todos nós, pais e educadores também. Porque quando você recebe uma criança, você saber em que faixa do ciclo vital ele está vivendo naquele momento. E o que está acontecendo naquele momento. Porque essa mudança do ciclo vital, ela ocorre por fatores naturais e fatores acidentais. Então, por exemplo, uma morte na família, uma doença crônica na família, muda tudo, né? Gera crise na família. Então, o professor, né, o educador, os pais conseguirem situar que a criança está vivendo aquela problemática, vai facilitar muito, não é? O entendimento daquele comportamento. Então, o ciclo vital é isso. São as fases de transição de uma faixa para outra, que podem ser naturais, como, por exemplo, passagem da infância para a adolescência. É natural. Mas, nessa fase, se acontece uma morte, ou uma doença, ou um desemprego, já é um fato, um acidente, e muda tudo, né? Então, o que é que nós estamos vendo no ciclo evolutivo? O desenvolvimento da família. Famílias com crianças pequenas, famílias com adolescentes e famílias com jovens adultos. Cada faixa dessa tem as suas características próprias. Famílias com crianças pequenas, eu até já adiantei um pouquinho lá na frente, que é a fase da figura de autoridade, que é a fase do sim e do não, é a fase que não tem que se explicar muita coisa, é realmente da educação mesmo, né? Ali da figura forte, objetiva dos pais. Claro que fazendo uma diferença entre autoridade e autoritarismo, né? Que não cabe a gente aqui agora discutir porque eu estou correndo. Mas é autoridade, não estou falando de autoritarismo, tá? Famílias com adolescentes. Adolescência é a fase de transição para a vida adulta. Então, é a fase em que o jovem está construindo a sua identidade, precisa começar a ter autonomia, fazer suas escolhas, se preparar para o mundo adulto. Mas é assim que acontece? O que a gente está vendo na nossa sociedade hoje? Cada vez mais os jovens dentro de casa, né? Com dificuldade de sair. Por quê? Porque engancha na fase anterior, no ciclo anterior. Então, esse professor, ele dizia assim, a adolescência é a plataforma de lançamento do foguete. Se essa base não for forte, firme, o foguete não vai decolar. Então, a família, se não der essa estrutura, o foguete não vai, o filho não vai decolar. E vai ficar preso, né? Não cresce. E aí, essa fase é muito séria, é muito importante, né? Na vida de todos dos jovens. E as famílias com jovens adultos, hoje a gente está vendo, as tarefas principais dessa fase é a responsabilidade, né, e o compromisso, se preparar para a vida profissional, para a vida familiar, enfim, né? Só que, o que a gente observa? As famílias são muito acolhedoras, né? Então o ninho fica quentinho, comidinha na boca, e aí como é que vai voar, não é? Então vamos lá, passa. Falta muito. 10 minutos, pode passar. Bem, a gente está entrando então agora nos fatores que hoje interferem muito na vida das famílias. A tecnologia. Com certeza que todo mundo vai levantar bracinho se eu perguntar: quem é que não tem problema em casa com o filho que fica de madrugada na internet, que fica jogando, que fica não sei o quê, não é? Todo mundo, tablets e vai por aí, né? Quer dizer, claro que as inovações tecnológicas trazem contribuições, né, positivas para o mundo de hoje, mas precisamos ter cuidado. Pode passar, Charles.
Então, hoje, olha lá, computadores, internet, tablets, smartphones e tantos outros que contribuem, né, para desafiar e modificar o relacionamento e a comunicação familiares. Então, ó, netinha de 6 anos com tablets o tempo todo, roda para lá, roda para cá, não é? Fotografia, enfim. E aí tem um no quarto, o outro no outro quarto. Eu tenho um caso que a mãe falou, cada um tem um computador em cada quarto, não se encontram, não se veem, não é? E sabe lá o que fazem também, né? Agora, a questão é, o problema é da inovação tecnológica, dos aparelhos? Não é? Pode passar. Então, lá, as redes sociais, né, achei essa frase muito legal. As redes sociais transformaram palco e plateia numa coisa só. Todos são espectadores de todos, ao mesmo tempo que possuem um holofote sobre si. Essa frase é de Marta Medeiros, na revista de domingo, do Globo, domingo passado. Eu achei tão legal, quando eu li, eu falei, vou botar no trabalho. Então, você vê como fica, né? O mundo inteiro, aí daqui a pouco todo mundo se vê, e mais o holofote sobre você. Passa outra frase, que eu achei dela, é dela também. É dela também, da Marta. Existir virou sinônimo de quantos me curtem. Né? Então, ó, caramba, quanto me curtiram aqui. Vou dar um exemplo meu. Eu agora na minha cirurgia, eu coloquei, uma amiga minha que ficava colocando tudo lá, né? Que eu fiz a cirurgia, que eu estava bem. Um dia eu falei, acho que eu vou agradecer a todo mundo, né? Aí coloquei lá, agradecendo a todo mundo. Olha, 78 pessoas num dia, rapidinho, na mesma hora. Aí o meu filho colocou assim, mãe, não sabia que você era tão querida. Aí eu falei, nossa, 78. Eu fiquei, olha lá, eu existo. Eu existo. É isso mesmo, né? Então ali eu coloquei também, né? Óbvio que a tecnologia não é a vilã da história, e sim o uso obsessivo que se faz dela. Vamos pensar nisso, né? Eu só estou lançando para depois vocês perguntarem. Bem, agora entramos na questão das crianças que a gente tem recebido, né? A gente tem ouvido sempre que de 1980 para cá, o próprio Divaldo falou isso numa palestra, que as crianças viriam preparadas para viverem no mundo de regeneração. E então viriam preparadas, ou seja, com a parte intelectual, com vários atributos, né, várias qualidades e tal, para viver nesse mundo novo, nesse mundo de regeneração. Aí eu fiquei pensando nisso, e também a gente vê hoje muitos pais falando, né, das crianças que são muito agitadas, que não param, que não respeitam, que não desafiam, né, as pessoas, todo mundo, o professor, enfim. E aí, né, o que é isso? Aí, como eu falei, né, tem pais hipoativos, tem professores também hipoativos, né? Exatamente. Então, aí eu fiquei pensando, bom, realmente nós encontramos crianças mais desenvolvidas intelectualmente do que as gerações anteriores. É claro, nós temos visto isso. Eles dominam a tecnologia. Minha neta sabe muito mais do que eu, né? Não sei fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, nós temos crianças que são deprimidas, angustiadas, rotuladas de hiperativas. A primeiro rótulo. E aí recorrem ao médico, aí o médico coloca aquela droga da obediência, que é a Ritalina, e a criança fica quietinha, né? Porque a Ritalina. Enfim, pode passar. E encontramos crianças e jovens normais, muito inteligentes, porque vieram trabalhando as suas possibilidades de pensar através dos séculos, mas com necessidades morais. Ou seja, quando eu coloco ali em cima as duas asas, é porque tem a asa da intelectualidade, do conhecimento, mas e a asa da moralidade? Né? A asa também dessa questão do freio, do respeito ao próximo, né? Isso acontece. E que aí exige amor e trabalho dos pais. Pode passar. Aí agora eu acho que a gente já está terminando, e acho que
a gente refletir mesmo. O futuro será de luzes, não por milagre, nem pela presença de grupos azuis, amarelos ou vermelhos, mas pela educação exercida através do esclarecimento da doutrina espírita. Porque durante muito tempo se falou aí, né? Crianças azuis, essas coisas, que a doutrina espírita não tem confirmação científica. Essa frase é de Heloísa Pires. Pode continuar. Na conscientização de que todos somos especiais, criados da mesma forma por Deus, necessitando do esforço próprio e da educação que dilata a capacidade de amar, a humildade extingue o orgulho e o egoísmo. Pode passar. Todas as crianças são iguais e todas são diferentes, cada qual trazendo sua bagagem milenar. Não podem ser classificadas em categorias, cada criança é única, porque de acordo com aquelas teorias, elas seriam diferentes, porque o DNA viria diferente. Não tem confirmação nenhuma. Kardec, em momento algum, fala sobre isso, né? Vamos lá, continua. As crianças que estão chegando podem ser mais adiantadas que as gerações passadas, mas isso faz parte do processo natural de evolução do ser humano. Kardec, lei de evolução, né? E aí está dentro desse processo, essas crianças que nós estamos recebendo para o planeta de regeneração. Continuando. Existe a urgência de uma nova educação que atenda aos anseios dos espíritos que estão voltando, mais sedentos de aprendizagem, mais questionadores. Pode passar. É isso aí, né? Porque eles são questionadores, eles querem saber. A pedagogia espírita coloca ênfase no aspecto moral da educação, pois trata-se do maior déficit da humanidade. Precisamos desenvolver as potencialidades divinas do ser humano. Pode passar. Então, começamos com uma pergunta, né? Limite é um ato de afeto? Uma interrogação. E a gente termina com uma afirmação. Limite é um ato de afeto. Ok? Certinho? Obrigada, Joseli, pela sua contribuição. Eu sei que 30 minutos é muito pouco, né, para falar de um tema tão abrangente, mas, como disse Traiada, né, fica o gostinho para o ano que vem, né? Aí, com certeza. Então, vamos pedir agora a nossa companheira Elisa Goulart, de óculos, né, Elisa? Elisa Goulart, né, para poder trazer o tema, né, para a gente também e poder estar contribuindo aí também com esse momento. Não, ele já está lá embaixo, é só lá do lado direito, no finalzinho, tem um íconezinho laranja, parecido com aquele ali. Esse aqui? Tá lá embaixo já, né? Esse? Isso. Agora vai ser lá em cima, a setinha do lado de ali. Esse? Não, peraí. É o do lado. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Elisa, eu quero saber depois quantas curtidas eu vou levar, hein? Então, vamos lá. A gente está com um desafio enorme aqui. E o desafio é o seguinte: como falar de criança e drogas em 30 minutos, depois, ainda bem que nós estamos contando com 1h30. Por quê? Porque o tema foi muito bem localizado entre família e abusos. Né? A gente escutou agora a família, depois a gente vai escutar os abusos, e aí a gente então vai entender por que criança e drogas. Então, no primeiro ponto, nós vamos fazer assim, em 30 minutos, fazer o seguinte. Primeiro, falar, né, contextualizar essa criança. Então, como é que a doutrina espírita, a ciência, a filosofia enxerga a criança, entende a criança. Depois a gente vai trazer o conceito de droga. O que é a droga? Porque o que nós vimos assim como um grande desafio é transpor
uma ideia que é senso comum, porque quando a gente fala... O que você quer? Tem como falar aqui? Ah, eu vou ficar na frente dela. Aqui? Aqui, tá bom? Tá bom para vocês também, pessoal? Tá? Então, nós vamos falar, né, costurando esse tema e olhando, observando o que é essa criança, né, quem é essa criança, e também o conceito de drogas, e passando, né, pela costura da doutrina espírita, da ciência e filosofia. Então, gente, vamos vibrar para a gente conseguir chegar até nos 5 minutinhos aí finais com o último slide. Então, vamos lá. Contextualizando a criança, tanto a ciência quanto a doutrina espírita tem esse olhar da criança como um ser que chega e é plástico. Ele nasce nessa ambiência familiar. Quer dizer, inicialmente, ele fica dentro, na perspectiva espírita, ficando dentro dessa psicosfera. E eu vou falar muito rápido, se vocês falam assim, Elisa, vocês estão falando muito rápido. Mas isso é a pressão dela. Você me curte e descurte ela. Ela. Tá bom? Então... a doutrina fala isso, né? E a criança chega, e até o André Luiz, em algumas obras, a própria doutrina fala desse ser plástico, essa esponjinha, que fica por volta, até mais ou menos os 7 anos de idade, absorvendo essa psicosfera dos pais e esquecendo o seu passado, justamente para ele conhecer coisas novas, para na adolescência dar a crise, né, que é justamente o confronto daquilo que ele recebeu enquanto educação com o que ele é enquanto espírito imortal. Então, vendo aqui, dentro da nossa doutrina, nós temos que a criança esse ser acessível às impressões, e nós vemos isso na questão 383 do Livro dos Espíritos. Fala-se também desse ser que não chega pronto, né? Ele vem, toda a sua história, estou chovendo no molhado, com certeza, mas é só para a gente contextualizar e organizar o nosso pensamento. Esse ser chega e gradualmente, à medida que os órgãos vão amadurecendo, seus órgãos físicos, ele vai então expandindo a sua consciência. Depois também traz a sua bagagem, a sua história. E nós temos Hermínio Miranda, no livro Temas da Vida e da Morte, falando que nós somos espíritos medianos. Portanto, somos pessoas que temos já a possibilidade de compreender o que é bem, o que é mal. E a gente tem uma certa autonomia, claro, com supervisão, nessa escolha, no pensar, da programação, de acordo até com o que a gente vivenciou. E em encarnações anteriores. Nós vamos ver isso mais à frente. E os efeitos disso na questão do uso das drogas. Então, essa criança, ela traz as suas experiências do passado, boas e outras equivocadas, e a gente encontra isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 9. É um espírito também que gradualmente, né, isso eu já falei, só esqueci de falar que a gente encontra isso na questão 352 do Livro dos Espíritos e no capítulo 8, item 4 do Evangelho. E por fim, no livro do Walter Alves, que é a Educação do Espírito, no capítulo que ele fala a criança na visão espírita, ele diz pra gente que a criança é um espírito imortal que busca ficar em paz com a sua consciência e também tem-se a proposta aí do desenvolvimento das virtudes. Então, para que a gente reencarna? Né? A gente reencarna para ficar em paz, para buscar a paz da nossa consciência. Aí eu falo, mas será que é aquela coisa do resgate? Gente, o nome eu não sei dizer, mas eu só sei que o trabalho é para a gente encontrar a paz com a gente, porque a gente nunca deve ao outro, né? A gente deve a Deus e a nossa consciência. Então, e também o desenvolvimento das virtudes.
Todo movimento é para isso, né? Para encontrarmos a paz, a nossa paz, o desenvolvimento da virtude, e está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, dizendo o quê para a gente? Que o nosso trabalho é participar também na organização como cidadãos, né? O trabalho da cidadania, cooperar com a obra da criação e também para desenvolvermos a nossa plenitude, encontrarmos o nosso reino de consciência. Agora a gente vai ver com relação às drogas. Falei rápido, mas tá dando... Bom, isso aí vocês já sabem, né? Então aí a gente bota na conta de que vocês já sabem, eu só orientei o caminho. Agora a gente vai falar sobre droga. Pode passar? Que é a definição de droga trazida pela Organização Mundial de Saúde. E a gente vai entender o conceito, que ele é bastante interessante, porque ele tem dois momentos. Tem um momento antes de 1980 e um momento depois de 1980, desse conceito que traz pra gente que droga não é só a droga que talvez a gente possa estar imaginando aqui. Quando se fala droga, vocês pensam o quê? Álcool? Drogas ilícitas? Oi? Cigarro? Alguém pensou em medicamento? Né? Medicamento usado sem prescrição médica é entendido como droga, o uso indevido de drogas, né? Então, a Organização Mundial de Saúde traz pra gente o seguinte, o que são as drogas? Eu estou na tua frente, né? Não, mas dá... qualquer substância que, não sendo produzida pelo organismo, tenha propriedade de atuar sobre um ou mais de seus sistemas, produzindo alterações em seu funcionamento. Isso nós entendíamos antes de 1980, onde você fixava a questão da droga apenas sobre os efeitos que ela causava no organismo. E quais seriam os efeitos para você dizer que uma pessoa tinha problema com drogas? Ela precisaria ter síndrome de abstinência, que é o quê? Quando você retira a substância, aí você começa a ficar mais irritado. Alguém aqui já fez dieta? Ninguém? Caramba, só eu! Então, né? Quem já fez dieta e depois de um dia sem comer aquelas guloseimas todas, aí você passa pela rua, alguém diz assim pra você, mas você é bonita e você quer bater, né? Porque esse é o sentimento, que é a privação daquilo que você utiliza e que de alguma maneira começa a fazer parte do teu metabolismo. Quando essa coisa, que no caso o açúcar, ele é retirado do seu organismo, o teu organismo sente falta. E a síndrome de abstinência é uma forma que você tem de reclamar dessa falta. Estou sentindo falta, dá fazendo favor botar uma suquinha para dentro? Então, a visão antes de 1980 era isso. Se dizia que essa falta, a abstinência, ou então a tolerância, que é o quê? Quando você precisa usar cada vez doses maiores para continuar tendo os mesmos efeitos. Ontem eu tomava um calmante e ficava bem. Hoje, ou daqui a um mês, um calmantezinho naquele horário não é mais suficiente. Eu preciso tomar 2 para ter o mesmo efeito. O nome disso é tolerância. E aí, então, o que acontecia? As pessoas entendiam que somente a tolerância e somente a abstinência definiriam o conceito de drogas e da droga, no sentido que era só alguma coisa que é de fora para dentro do organismo, e também definiria o que hoje se fala a respeito de dependências ou compulsão. Hoje, o que é que se diz? Que droga não é mais, porque eles acrescentaram mais um termo, que é o termo perda de controle e prejuízo na vida. Então, se você faz uso de alguma coisa que você perdeu o controle e que traz prejuízo para a sua vida, então esta coisa é considerada, vamos dizer assim, uma droga. E não mais você precisa de um estímulo externo para que este padrão de relacionamento com um dada substância deva se chamar eu me confundi agora, mas dependência, eu volto, de dependência ou compulsão. Um exemplo, uma pessoa que quer
jogar. Ela já está sentindo, né, aquela fissura, precisa jogar, percebe que perdeu o controle, percebe que não consegue se conter, fica aflita, começa a ter vários prejuízos na sua vida por causa disso. Ela, só de pensar que vai jogar, ela mobiliza toda uma série, né, de hormônios, especialmente a dopamina, dentro do organismo, que faz com que ela tenha o quê? O desejo, a fissura de ir lá para poder conseguir acalmar e aplacar aquela sensação de ávida, né? Avidez por realizar alguma coisa. Então a gente vê que não mais você precisa beber alguma coisa de fora, você não precisa fumar. E aí nós temos uma coleção de situações que agora são relacionadas ao comportamento e não mais à substância em si, ao objeto. Então é o comportamento, por exemplo, das mulheres que amam demais, que escolhem lá os seus partners, que são pessoas complicadas em relacionamentos destrutivos e que não sabem sair disso. Nós temos os comedores compulsivos, temos os neuróticos anônimos e outras, né, compulsão por sexo e por aí vai. Mostrando então que quando a gente pensa, e para nós espíritas isso é muito importante, porque nós não somos hospital, não no sentido de que uma pessoa com uso de drogas precisa, né? Nós temos que ver qual é o nosso campo de ação e entendendo que as dependências passam pela questão do comportamento, aí sim, é a nossa seara. É a seara espírita. Pode passar. Estou falando rápido. Gente, eu estou com medo dela. Aqui a gente... Quem tem... Bom, ela não... Você conhece Popeye? Não, que eu ia falar assim, só quem tem mais de 40, né? Então, mas tem aí o Popeye, né? A historinha do Popeye que a gente está trazendo justamente para nós reforçarmos essa ideia que acabamos de falar. Porque como é que era o Popeye? Bom, tem aquela Olivia indecisa, né, que nunca sabe com quem ela vai ficar. O Popeye chega junto, mas ela pega o Popeye olhando para o Brutus. Tá a Olivia lá, tá o próprio Popeye, que fica, parece até o meu sogro que diria, né, parece que é da turma do Batman, apanha o filme inteiro para no final conseguir dar um soquinho e ganhar a briga. E tem o Popeye, e tem, o que o Popeye usava mesmo, hein? Não é isso? Aí tirava de dentro da blusa dele, da roupa de marinheiro, uma lata de espinafre, que o meu marido disse que ele comia espinafre por causa disso. Ele falou isso. Olha, você sabe que o espinafre foi lá para casa por causa do Popeye. Agora é obrigada a comer. Agora, gente, veja só, pessoal. É um desenho inocente que entra na nossa casa, transmitindo uma informação de que nós devemos fazer cultos externos, que nós precisamos de coisas exteriores a gente para termos o poder, para sermos pessoas melhores e excelentes e resolvermos problemas. Essa é a mensagem da historinha do Popeye. E que passou assim, olha, para mim era isso mesmo. E quantos de nós não recebemos, fomos educados pela mídia desta maneira e reproduzimos isso, buscando nas pessoas não a essência, mas o resultado. Você tem que ser o melhor. Você não tem que ser você. Você não tem que ser o que você pode. Você tem que ser melhor do que o outro. Você acaba desejando ter muitas curtidas no final do estudo, né? Porque fomos educados pelo Popeye. Pode passar. Quantos minutos eu tenho? Olha, ela está com medo de mim, que ela foi embora. Então a pergunta, diante do que nós falamos aqui, as drogas, elas representam o real problema? Será que é isso? Nós temos o problema porque nós temos álcool, nós temos o problema porque temos... Obrigada, você notou que eu estou suando pra caramba?
Tô nervosa, gente. Vou fingir, ó, o calor. As drogas, quer dizer, não é o álcool, não é a maconha, não é a cocaína, mas é como eu, enquanto espírito imortal, me coloco diante das tentações. Existem? Existe, gente? Olha só, a gente está precisando estudar então, hein? Tentação não existe. Não existe tentação. Existe o espírito sensual que deseja aquilo ali. Porque assim, eu não me dobro nem um pouquinho diante de um prato de chuchu. Para mim passa batido. Não fico ali, não é tentação. Mas, por exemplo, agora vocês estão brincando, mas a gente vai subindo o nível. Vamos dizer, o álcool. O álcool não me seduz, mas seduz alguns outros. Será que a tentação é o álcool? Porque se o álcool, se fosse um valor do álcool ser uma tentação, todos nós aqui seríamos tentados. Não é? Então tem a singularidade, somos nós, espíritos. Então a droga é o problema? Sim ou não? Sim! Vamos lá. Bom, a gente tem direito a achar o que acha. Então vamos lá. Pode passar. Então a gente tem aqui, no livro No Céu e Inferno, no capítulo 8, nós temos uma passagem que fala: a carne é fraca. Que é para fazer o fechamento, né? Uma amiga minha que diz assim: a gente mata a cobra e mostra o pau. Que é aqui. Diz lá: o glutão sente a boca encher-se de água ao ver comidas apetitosas. Não é a comida em si que pode excitar os órgãos do gosto, desde que não há nenhum contato. É, pois, o espírito cuja sensualidade foi despertada, que age pelo pensamento sobre esses órgãos, enquanto para outra pessoa a visão dessa comida não produz nenhum efeito. Então, marcando que é o espírito, o problema não é droga. Se nós fizermos todo um trabalho para banir droga, para apartar a droga, nós estamos fazendo um trabalho que não é efetivo e eficaz. Porque você vai, como a gente vê nos grupos de ajuda mútua, quando às vezes eu estou indo lá fazendo palestras, que eu entro assim, eu vejo várias pessoas em recuperação com seus trajetos de abstinência do álcool, mas fumando igual a chaminé. Todo mundo fumando, ou seja, saiu de um objeto e foi para o outro. Aquilo que leva a buscar a resposta da tranquilidade, da paz interior, ainda não foi resolvido. Não foi resolvido. E se a gente não resolve, a gente volta. Né? Casos não fechados, a gente volta para fechar. Portas não abertas, a gente volta para tentar abrir. Isso aqui está no Céu e Inferno, capítulo 7, as penas futuras, segundo o Espiritismo, o subtítulo A Carne é Fraca. Pode passar. Bom, e aí vem, né, a ciência, só para fechar para a gente a ideia do André Malberger, que é um médico e professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele diz para a gente o seguinte: muita gente imagina que os comportamentos compulsivos estão apenas associados a drogas, como álcool, maconha, cocaína e nicotina, por exemplo. De fato, dependentes de droga manifestam esse tipo de comportamento, mas a compulsão não está relacionada exclusivamente com o uso de substâncias químicas. Pode estar ligada a outras situações que provocam prazer, como fazer compras ou passar horas em frente ao computador. A gente pode tentar calar as nossas dores com outros modos. Vocês controlam alguma coisa? Não? O silêncio é sim, não, por quê? Ô, mulher chata, vai perguntar isso para outro?
Então assim, fica a dica. Se você quer saber, se você tem alguma questão relacionada a isso, veja o que você tenta controlar. E isso é legal fazer, hein, gente? Sabe por quê? Porque a gente começa a trabalhar isso nessa reencarnação, né? Não deixa para a próxima. Vamos, eu até posso, depois eu vou contar qual é a minha, eu já sei também. Pode passar? Bom, e aí vem a nossa árvore famosa, a Magdala, conhece ela, né, Magdala? Essa árvore, ela é muito importante para a gente, em termos do trabalho. A gente já faz há 12 anos esse trabalho relacionado a dependências e espiritismo. E essa árvore é a síntese desse entendimento que nós vimos, assim, como é que se forma um comportamento compulsivo. Como uma pessoa que está envolvida, num dado momento, passou perto de uma substância e acabou se desregrando e abraçando aquilo ali como fórmula de felicidade. Como que algumas pessoas, se não é o objeto que é a matéria de tentação, e se somos nós, por que alguns de nós somos alcoólatras, outros sexólatras, outros comedores compulsivos? Como é que a gente escolhe isso? Como é que esse objeto chega a gente? Outros são compulsivos por cuidados, né? Fica lá tomando conta, né? A mãe faz muito isso. Então a gente tem aqui a nossa árvore. Para quem não está enxergando, nós temos aqui as raízes dessa árvore, temos o tronco e os ramos. Na base dessa árvore, a raiz principal é um vazio existencial. O vazio existencial. Então é a raiz disso tudo. A gente abraça os objetos de compulsão porque a gente busca encontrar nesses objetos uma excelência, um poder, né? Um ser mais. Mas para que isso? Por que nós estamos assim tão imbuídos em querermos ter poder? Por quê? Esse porquê e para quê, ele fundamenta o nosso entendimento a respeito do quão pequenininhos a gente se sente. A gente se sente tão pequenininho por algum motivo que, numa forma de compensar tudo isso, a gente busca o poder, né? O conseguir, o controlar, é o que a gente faz ou tenta com esses objetos de compulsão. Nós fizemos uma fórmulazinha, quer dizer, é claro que essa fórmula é uma tentativa pedagógica de explicar essa anatomia das dependências, essa formação, né, do comportamento compulsivo. E ela se dá assim: a gente tem o espírito com a sua bagagem repleta, como Joana de Ângeles fala, com um sentimento de vergonha e culpa. Somos espíritos medianos e temos uma noção do que a gente já fez, né? Então a gente sente a vergonha e a culpa por algumas questões já passadas, outros não, né? Dependendo do tipo da personalidade. Mas essa, via de regra, em linhas gerais, a gente formula assim. Então tem esse espírito que, ao reencarnar, ele passa a fazer parte de uma família que também tem as mesmas questões que ele, porque está a caminho e está empobrecida afetivamente. E esse empobrecimento afetivo da família faz com que a educação seja repleta de abusos. Esses abusos, eles fazem com que a criança... E quando a gente fala de abuso, não é só abuso sexual. São abusos de variadas ordens. São abusos de variadas nuances. São abusos desde você comparar um filho com outro. Esse filho é melhor do que o outro. É o abuso de você estar chamando um filho aos berros. É o abuso de você dizer para um filho que, olha, eu vou me matar porque eu fiz tanto por você, você está na minha barriga, eu dei tanto e agora você... Isso é um abuso. Até esses outros, né? O abuso da área sexual, física, o bater, chamar de burro, humilhar, né, essa criança. E tudo isso é feito com aquela frasezinha assim: estou fazendo isso porque eu te amo, né? Eu amo tanto você
Eu estou fazendo isso por amor. E a gente começa a entender amor como sendo maus tratos. Ao crescer, como a gente vê essa pessoa adulta? Uma pessoa poderosa, pode tudo, porque lá atrás, quando ela se sentiu humilhada, quando ela se sentiu diminuída, ela tomou uma decisão. E a decisão é: nunca mais farão isso comigo. E você cresce achando que pode tudo. Porque nos grupos anônimos é isso que eles falam. Qual é o trabalho de recuperação? O trabalho de recuperação é desconstruir esse poder. Que somente com a humildade que a gente pode fazer isso. Só um trabalho de humildade para a gente reverter tudo isso. Porque nós inflamos o nosso ego. Nós ficamos assim, porque o ego, que é aquele polo, né, da nossa personalidade, responsável pela defesa. Então, todos os maus tratos sofridos, todas as humilhações, fazem o quê? Com que eu logo levante a minha defesa. E defesa de ego é o quê, gente? Orgulho, vaidade, achar que pode tudo. Então, a gente começa a ver a relação da educação, como nós, educadores, estamos trabalhando, se nós estamos ou não aumentando essa questão do orgulho e da vaidade com as cobranças que a gente faz fora do tempo, porque cada um tem o seu tempo de amadurecer e de crescer. O Kardec fala isso na Revista Espírita de 1964, quando ele fala das lições morais da infância. 1864, fevereiro de 1864, as lições morais da infância. Quando ele diz pra gente isso, né? Quando tem uma criancinha de 4 anos, essa criancinha, então, para ser educada, ela não faz o que era devido, e alguém diz para ela assim: olha, já que você não fez isso, você não vai comer o bolo. E ele diz: qual foi o que a gente ensinou para essa criança? A ser gulosa. Numa outra situação, o Kardec diz, neste mesmo texto, se você, diz da historinha que ele traz, se você não fizer o que eu quero, eu vou pegar este bolo aqui e vou dar para a sua irmãzinha, para o seu amiguinho. Qual é a outra lição que a gente está ensinando? A ser invejoso. Né? Então, e são esses pecadinhos, né? Esse pecadinho no sentido que o Cerqueira, né? O Alírio Cerqueira fala, erro de alvo. Esse erro de alvo que a gente tem, a gente acaba pagando mais à frente com os problemas que são agravados quando se chega na adolescência. Então temos aqui essas raízes, que essa combinação da família que está com os abusos, né? A família abusadora, com a educação deficiente, somado à bagagem espiritual, nós temos o quê? Uma combinação que forma a falta de sentido, a falta do vazio, quer dizer, o vazio existencial. E isso daí faz com que a gente se demore um tempo demasiado numa coisa que é estágio, é passageiro, essa etapa da nossa dependência emocional. Mas por conta de todo esse padrão de relacionamento, a gente se fixa ali, porque a gente fica esperando que os pais mudem de opinião sobre a gente, ou sobre o que a gente acha que eles acharam. Então esse abandono, ele pode ser, ou o abuso, ele pode ter sido até de fato, ou imaginário, de acordo com a situação vivida pela pessoa. Ela pode, porque nós chegamos na vida com um óculos, que é um óculos das crenças. Todas as coisas que a gente acredita, elas ficam ali à nossa frente, mas são coisas que a gente imagina. É o nosso jeito de enxergar. Já tem 5 minutos? Não? Viu, gente, eu vou precisar de uma psicóloga quando eu sair daqui. Então, o que acontece? Dentro desse tronco, né? Que aí o tronco é essa cristalização da dependência, nós temos os afluentes dessas dependências, essas expressões da dependência emocional, porque a dependência emocional, ela é a base de todas as dependências. Então, da dependência emocional, a gente tem o quê? A expressão que é a dependência
sexual, a dependência de trabalho, a dependência por comprar, a dependência de relacionamentos, a dependência tecnológica, a dependência de jogos, a dependência química, a dependência de exercícios físicos, e ainda tem uma folhinha nascendo ali, que aí a gente não sabe qual vai ser essa. Mas a gente sabe que hoje o Dr. Oscar Cox, que é um custódio de não alcoólico, né, de alcoólicos anônimos, ele deu a informação para a gente que existem hoje aproximadamente 34 diferentes grupos de ajuda mútua. Que quer dizer o quê? São 34 diferentes objetos de compulsão. Então, o que é isso? É o mesmo comportamento, as pessoas buscando alguma coisa. Agora, que coisa é essa? É a coisa que está disponível no meio social. Porque o Jurandir Freire, que é um psicanalista, ele diz assim, num texto, Medicalização da Sociedade, ele fala assim, olha, não há como você ter compulsão por compra se não tiver shopping. Agora tem 5 minutos. Se não tiver shopping, né? Então, essa disponibilidade, pais fumando, bebendo, a sociedade liberando drogas. Então, isso aí fica tudo fácil, né, para você, porque você não vai encontrar, por exemplo, um muçulmano alcoólico. Você não encontra. Mas você tem o quê? Aquela intolerância religiosa. Porque ninguém bebe lá, nenhum muçulmano bebe, porque senão eles vão fazer o quê mesmo, hein? Vão para o mármore do inferno, né? Uma coisa assim. Então, existe um radicalismo em torno disso. Pode passar? Deixa eu aproveitar meus 5 minutos. Então, a gente vai fechar aqui. Gente, as implicações desse uso de objetos de compulsão para o crescimento do espírito. E para a gente é muito importante, porque são várias implicações na área física, na área familiar, mas tem uma relacionada ao engrandecimento espiritual, que é uma coisa muito séria. Lá, o Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na parte 3, das leis morais, numa nota, na questão 754, ele fala: a sobrecitação dos instintos materiais asfixia, por assim dizer, o senso moral. Então, quando nós temos um desafio, uma dor, um problema, e recorremos, como o papai faz, né, aos nossos espinafres, nós estamos abafando, cristalizando, deixando fechado o nosso momento de transcender, de crescimento espiritual. Então a coisa é muito séria, né? É séria porque a gente está falando em termos de avanço do espírito, que não é só uma questão de você estar com um problema físico, é algo que atinge a nossa essência. Pode passar? Sim, e o evangelizador, que era o foco, né? Como que a gente propõe para o evangelizador esse trabalho? Como é que o evangelizador pode trabalhar com as dependências? Gente, não pense que ninguém vai fazer mágica aqui, né, de dar a solução. Mas a gente vai orientar um caminho. E o caminho é o autoconhecimento com Jesus. Pode passar? É a formação continuada, que é o conhecimento doutrinário, mais o conhecimento no âmbito das dependências, conhecer a questão das dependências, né, sob esse olhar espiritual, e transformação continuada, que é o autoconhecimento com Jesus. Por quê? Pode passar? Não há possibilidades de nós fazermos qualquer desenvolvimento, de nós intermediarmos o crescimento espiritual de alguém se nós não fizermos primeiro conosco. Então está ali, pode passar, não há qualquer possibilidade de evangelização sem a autoevangelização, educação sem a autoeducação. Você está disposto a fazer qualquer mudança para tornar a sua vida melhor? Qualquer mudança. Porque não vai fazer igual a vizinha lá, nossa, né? Tinha que entrar a vizinha que falou exatamente isso, né? Gente, eu quero emagrecer, mas eu não quero fazer dieta, eu não quero malhar,
não quero caminhar, não quero parar. Então, assim, a gente quer coisas e quer milagres. E os milagres não existem. Pode, só um minuto? Mais um minuto, só para agora essa frase não, esse texto. E não, isso são 5 minutos, pode passar, não, pode fechar, pode apagar. Bom, falando, né, do Evangelho, onde se diz que a questão mais séria para todos nós não é a questão das drogas, né? Não é nada que seja exterior, mas é todos os recursos que nós utilizamos para esquecer. Esse aqui é o ópio, né, que torna cada um de nós infeliz. É o esforço que a gente faz para não ver, para não crescer. Obrigada, Elisa, pela sua contribuição. E vamos então agora ouvir a nossa companheira Beatriz Marinho Paulo, que vai nos apresentar aqui também a sua exposição. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer o convite da Yara, da Rosângela, a indicação da Aline também, enfim. E dizer que é um grande prazer estar aqui hoje conversando sobre esse assunto com vocês, embora sinceramente vai ser tão novidade para vocês quanto para mim, porque se me perguntar antes o que exatamente você vai falar, eu não sei. Porque é um tema que me deram assim, maus tratos e abuso contra criança e adolescente. Dá sem brincadeira, tranquilamente umas 10 horas de conversa. Cada um dos tipos de violência, fico 2 horas falando tranquilamente. Então fiquei pensando, o que eu vou levar para eles? Então resolvi primeiro falar bem rasteiro, beabá, que talvez vocês até já saibam, e aqueles que souberem me perdoem pela repetição, mas talvez alguns não saibam, então aquele beabá precisa mesmo ser dito. Algumas indicações, e está aberta aí para aprofundar aquele aspecto que vocês acharem mais interessante, porque realmente é um tema bem complicado de se falar em meia hora. Mas para começar, deixa eu dizer para vocês de que lugar eu vou falar. Eu trabalho no Ministério Público e trabalho exatamente no setor que recebe denúncias. Hoje em dia, na verdade, eu estou num setor mais generalizado, mas eu vim de um setor que recebia denúncias exatamente das ações feitas contra crianças. Então, assim, foram muitos atendimentos a crianças que eram vítimas desses tantos abusos e maus tratos. E é essa experiência que eu quero dividir hoje aqui com vocês. Então, para começar, eu preciso dizer assim que existem 4 categorias que a gente geralmente trabalha quando fala de violências contra crianças. As violências físicas, violências psicológicas, violências sexuais e a negligência. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Bom, as violências físicas, infelizmente, não me ocorreu perguntar se ia ter essa possibilidade da transparência, porque se eu tivesse me ocorrido, ia ser muito legal agora mostrar para vocês as diversas marcas que podem ficar no corpo mas eu vou deixar aqui com elas essa apostila da Abrapia, que traz, aí depois se alguém quiser ver, aqui tem as fotinhas das marcas, para a gente poder reconhecer as marcas no corpo. A pele da criança, normalmente é onde ficam as marcas quando ocorre a violência física. Violência física de um certo... É horrível dizer isso, né? Essa frase até é triste, mas vamos dizer assim, é melhor quando é a física, porque no sentido de que é mais fácil detectar. É fácil você ver marcas. Você faz um exame de corpo de delito, leva no médico e ele consegue visualizar o resultado da violência que a criança sofreu. Né? A violência física é toda aquela que deixa marca, que é de maus tratos, que agride a integridade física da criança. Né? E hoje em dia, quem vocês acham que é a pessoa que mais pratica violência física contra crianças e adolescentes? Mas quem entre eles? A mãe. A mãe biológica ganha primeiro lugar na agressora física. Tem uma razão de ser. Geralmente é a mãe biológica que fica lá dia após dia, manhã, tarde e noite com os filhos. Então é muito mais fácil para essas pessoas perderem controle, sair, né, de cima e acabar agredindo. Uma curiosidade antes de passar para as outras, falar um pouquinho da física.
Antes de ser psicóloga, eu ainda era só jovem, eu ainda fazia direito, foi minha primeira faculdade, e eu frequentava um grupo jovem lá no Eurípides Barçanufo, né, o Centro Espírita. E esse grupo a gente fazia um trabalho aos sábados na Fundação Santa Clara. A gente ia fazer uma evangelização, ia visitar as crianças, enfim, era um trabalho que durou algum tempo. E no meio deles eu tive meus primeiros contatos com crianças agredidas, quando nem sonhava em trabalhar com isso ainda. E eu lembro que na época, quando eu era só estudante e ali voluntária daquele trabalho, eu ficava revoltada com as coisas que eu via. Eu achava uns monstros aquelas pessoas que praticavam, eram capazes de fazer aquilo com uma criança. Né? E ficava pensando assim, cara, se isso aparecesse na minha frente, tenho até uma amiga que diz isso pra mim, que se trabalhasse onde eu trabalho, eu ia trabalhar com uma... Está dando para ouvir? Acho que voltou. Ela diz assim, que se trabalhasse onde eu trabalho, ia trabalhar com uma bazuca embaixo da mesa, porque quando viesse um caso desse, ia atirar, imagina, né? Se fosse assim, cada um tem que estar na área que está certo mesmo. Porque, não, gente, eu provavelmente também não funcionaria bem onde ela trabalha. Mas eu lembro que eu ficava, na época, estudante também revoltada. O que faz uma pessoa, por exemplo, queimar a mão de uma criança? Sabe? Botar ovo quente. Coisas assim absurdas que faziam, eu ficava muito indignada com aquilo. Hoje em dia, trabalhando com isso, vou dizer que eu entendo melhor. Muitas pessoas, e engraçado da violência física, que geralmente quando acontece, é difícil da pessoa negar que fez. Em geral, eles admitem. Eles falam assim, doutora, olha, eu fiz isso mesmo, mas sabe por que eu fiz? Porque ele está impossível, é porque é para educar, é porque esse é o meu papel, é um ato de amor. E as pessoas confundem isso, né? E acham mesmo que a violência física é tida por nós, sociedade, como algo permitido. A gente aceita melhor. Deu uma palmada. O que é uma palmada? Não é nada. E tem uma outra amiga minha que diz assim, na verdade o adulto bate não é porque ama. O adulto bate porque não sabe mais o que fazer. Está desesperado. Não sabe que não tem outro recurso. Então o recurso que sobrou foi esse. Foi o uso da violência. E em geral também só se bate enquanto a criança é pequena. Quando ela começa a vir um galalau, já está, né, medição de força, a gente para de bater. Bate enquanto tem a força, o poder que pode botar contra. Então assim, quando eu dizer assim, olha, só uma palmada não faz mal, é um perigo. Sabe por quê? Principalmente porque cada pessoa entende aquilo de uma forma. O que é só uma palmada para você pode não ser o que o seu vizinho considera só uma palmada. E de só uma palmada tem cada caso que aparece lá na promotoria, né? Às vezes bem intencionado. Foi isso que eu falei, por que hoje eu compreendo? Hoje em dia eu sei que tem alguns lugares, por exemplo, em certas comunidades aqui do Rio de Janeiro, que são orientadas por tráfico ou até pela milícia, onde a regra lá é mais pesada. Então, se, por exemplo, tem uma criança que está roubando coisas dos vizinhos, mesmo que rouba o biscoito na casa de um, brinquedo na casa do outro, isso chega, né, aos ouvidos do dono do morro, ele vai dar um aviso, olha, não quero mais que roube. E a mãe ou o pai tem que falar, tem que fazer o filho, se ele continua roubando, ele vai lá de novo, olha, segunda vez, mais uma, você não vai ver mais seu filho. E ele é morto. Ou sofre outros tipos de punição daquele, né, novo poder que tem ali no morro. Então, o que essas mães fazem? Elas falam, elas castigam, e a criança continua fazendo, no auge do desespero, o recurso que elas imaginam é esse. Aquece a colher e queima a mão da criança. É por maldade? Não, não é por maldade. Ela está fazendo até achando que é o mal menor. Mas será que está certo? Será que, dizendo assim, nesse caso, é muito óbvio para a gente que está errado, porque foi na queimou, a gente não costuma fazer isso. Mas as palmadinhas vão passando. Porque é da nossa cultura também, aceitar. E a gente ouve muito comum, eu fui educada assim, meu pai e minha mãe me batiam, não sei quem batia de cinto, de fivela, de vara, e eu estou aqui, estou ótimo, estou feliz, sou um adulto capaz, responsável. Também é um discurso que a gente ouve muito. E assim, para os outros, eu não posso falar isso lá fora. Mas aqui eu estou numa casa espírita. Imagino que todos vocês
sejam espíritas, ou estejam interessados em conhecer, né? E aí, numa casa espírita, eu posso dizer o seguinte: não sei como foi no passado, mas a gente não está aqui para repetir, a gente está aqui para refletir e melhorar. A gente está aqui para se aprimorar. E a gente tem um amigo em comum que ele adotou várias crianças, tem 2 filhos biológicos, acho que foram 6 adotivos, muitos, e ele espalhou na casa dele, numa época, uma foto de Jesus, dizendo assim o que ele faria. Porque tem certas horas que realmente, eu também tenho uma filhinha de 1 ano e meio, tem momentos que dá... Aí a hora quando você tem uma parceria legal, você fala assim, entra, porque senão eu vou perder a cabeça. Graças a Deus, até hoje eu não precisei, nunca bati nela, nunca levou um tapa. Minha intenção é ir até os 18 anos assim, vamos ver se eu consigo. Mas eu sei que às vezes é difícil, tem hora que você fica, vontade de gritar, né? Mas será que Jesus bateria? Será que é esse o caminho? Porque meu pai uma vez fazia isso comigo, ou meu avô fez com meu pai, justifica? Acho que não, né? Bom, e fora isso, tem um outro tipo de violência que não entra aqui na norma, eu só vou contar esse episódio para ver como a gente naturaliza as coisas. No MP a gente também recebe violência contra a mulher, vocês já devem ter ouvido falar na Lei Maria da Penha. E aqueles agressores que batem na mulher, eu brinco que eles às vezes devem se sentir intimidados, né? Porque chegam lá na vara, é uma juíza, é uma promotora, é a defensora, a psicóloga, assistente social, todo mundo mulher. Só está ele lá, como réu, né? Está sendo acusado de ter batido na mulher. Uma vez eu fui ver uma audiência numa vara dessa e ele estava revoltado, como aliás muitos ficam. Porque eu não sou nenhum bandido. Eu não sei porque eu estou aqui, eu sou um cara que eu sou responsável, eu trabalho dia e noite, né? Boto comida na minha casa, cuido dos meus filhos, sou uma pessoa de bem. Por que eu estou aqui? Porque eu bati na minha mulher, mas é na minha mulher que eu bati, não foi não. Então assim, é tão natural, é minha mulher, na minha mulher eu posso bater, né? Que ele falou isso na cara de um monte de mulheres, de tão natural. Mas quanto que a gente não pensa isso em relação aos filhos? É meu filho, eu que botei no mundo. Então eu tenho o dever e o direito de educar no jeito que eu achar que é melhor. E aí com isso vai a palmada, vai a vara, vai o cinto, e vai a queimação com a colher, enfim, e outras coisas mais. Então a violência física, são as reflexões assim que eu me lembro, princípio, é uma das mais fáceis de detectar, mais fáceis de coibir também, e normalmente admitidas. Os pais admitem quando praticam, e normalmente dizem que foi um excesso, que realmente perdeu a cabeça e se excedeu, mas a intenção em geral realmente é de educar, né? Não é outra. Embora existam outros casos também, claro. Mas em geral não. A outra violência é a violência sexual. Abuso sexual. Que quando a gente está falando de criança e adolescente, tem um sentido muito mais amplo do que o sentido que a gente pensa quando é como adulto. Porque a criança e adolescente, além de não estar completamente madura, né, ainda está em formação e desenvolvimento, ela não tem recursos o bastante para negar, para se defender, e nem para entender o que é aquilo muitas vezes. Às vezes ela até consente no ato, sem saber exatamente o que é aquilo, achando que é uma brincadeirinha. Porque é muito comum, como acho que foi a Elisa que falou, é dizer assim, a gente está fazendo isso porque eu te amo, né? Porque você é especial, você é a queridinha do papai, o queridinho da mamãe. E assim, lógico que assim como a violência física, existem vários agressores também na esfera sexual. Lógico que assim como na violência física, na violência sexual também tanto a menina quanto o menino podem sofrer. Mas vocês imaginam quem é o campeão do Ibope nesse caso de violência sexual? A violência física é a mãe, e na violência sexual, o pai. O pai biológico. A gente fica morrendo de medo do padrasto, né, do novo namorado da mãe, do avô. Infelizmente, a maior parte dos abusos sexuais contra criança e adolescente não acontece por um estranho na rua, nem por outra pessoa da família. A maior parte é o próprio pai, o pai biológico. Que aí a gente, daria 3 horas de conversa, as questões que levam a pessoa a fazer isso, mas eu digo que, em geral, eles se sentem triplamente legitimados para fazer aquilo. Primeiro, porque eles são mais velhos, e a criança mais nova. E a criança, sendo mais nova, ela deve obediência
O mais velho tem que fazer aquilo que o mais velho quer. Segundo, porque eles são homens. E elas, em geral, a maior parte, meninas. E a mulher se submete também ao homem, né? Inclusive na seara sexual. E terceiro, porque eles são os pais. Eles que deram a vida. Eles que criaram aquele ser. Então, eles devem, mais do que nunca, ser o primeiro a inaugurar, a experimentar e a ensinar também o lado sexual para aquela menina. Então, eles já se partem do princípio que são triplamente legitimados para aquilo. Mas, no início, eles não forçam, não é uma coisa com uso de violência, com bater, Não. No início, o que tem muito é sedução. Né? Essa história é uma brincadeirinha, é um segredinho entre o papai e a filhinha, porque o papai te ama muito. Então, eles começam a seduzir mesmo a menina com esse papo. E ela fica fechada naquilo até que ela começa a ter uma certa idade, normalmente quando começa a ir para a escola, conhece outras crianças, começa a ler em revistas, ver coisas em TV, e ela começa a perceber que aquela brincadeirinha, aquele carinho que o papai faz na hora que a mamãe vai para a igreja, vai para o culto, vai para a missa, não é normal. Os outros papais não fazem com as outras crianças. Ela começa a sentir que aquilo não está muito certo, que está errado. E sem entender exatamente por quê, ela começa a não querer mais aquela brincadeira. Aí o pai tenta beijar e ela tira a mão, tira o rosto. E aí nesse momento é que o pai começa a ser violento. Nesse momento ele força, ele usa força, ele usa ameaça, mais que tudo ameaça. Ameaça não só contra a menina ou o filho, mas contra aquelas pessoas que a menina mais ama. Né? A mãe, a avó que cuida dele, a irmãozinha, se você não deixar... E assim, a criança se vê enredada por aquelas sensações de culpa, que às vezes ela pensa assim, nossa, mas quando a mamãe sair, quando ela ainda não sabia, porque é uma coisa prazerosa, a criança sente prazer também, né? Então eu costumo dizer quando eu dou aula para os meus alunos que se um cachorro te lamber no lugar certo, do jeito certo, vai te arrepiar. Não importa o que você pense sobre aquilo, porque é biológico. O corpo reage. Não quer dizer porque o corpo reage que você está concordando, está gostando, está aceitando aquilo. Mas o corpo reage. E a criança sente prazer. Como ela não entende ou entende aquilo como um carinho e uma brincadeira do papai, muitas vezes ela procura mesmo. Quando ela vê que ficou sozinha, a mãe saiu, ela já vai para o colo do pai. Né? E aí quando ela cresce um pouquinho mais e percebe aquilo como errado, ela se sente culpada. Porque ela sabe que ela fazia aquilo. Então ela começa a dizer assim para ela mesma, mas não é meu pai que é um monstro, eu que fazia ele fazer. Era eu que provocava. É difícil ela se ver como vítima. A princípio ela se vê mesmo como a culpada daquela situação. Uma outra coisa que ela sente é vergonha, porque ela começa a achar aquilo, né? Então muita vergonha, muito medo das ameaças do pai, que ele cumpra aquilo que ele está dizendo. E naquele emaranhado de coisas ela se vê muito só. Porque quando ela toma coragem e vai contar para a mãe ou para alguém dos irmãos, né, alguém que está acontecendo com ela, em geral, gente, nos casos que chegam no MP, infelizmente, a gente não vai ter aquela mãe leoa, capaz de defender seu filho por tudo. Aquela mãe que a gente escuta nas poesias e nas musiquinhas do Dia das Mães. Infelizmente, em geral, o que a gente encontra é uma mãe omissa. Que até bate na filha quando fala isso. Não repita isso. Tem mãe que quebra dente de filho, que tira sangue da boca quando a filha vai contar. Porque não pode ouvir aquilo. E proíbe a filha de falar aquilo, nega terrivelmente. E defende o abusador. Vai lá pra gente e fala, doutora, a senhora não conhece. Essa expressão, então, eu ouço muito. É porque a senhora não conhece ele é de Jesus. Quantas pessoas de Jesus fazem coisas que até Jesus duvida? Muitas, assim. E falou mal da filha também. Falou assim, porque a senhora não conhece, minha filha ela é muito mentirosa. Ela, na verdade, assim, ainda mais quando não é o pai, é um companheiro que está sendo acusado, ela fala assim, ela sempre quis o meu homem. Ela que deu em cima, então bota a filha como a grande vilã da história, tentando proteger aquele cidadão. E aí a gente também podia ter horas sobre o porquê delas fazerem isso. Né? Existe aí uma dependência enorme, falar em dependência, né? Uma dependência não só econômica, que muitas vezes há, mas mais que tudo uma dependência emocional. Que a gente percebe que aquelas mulheres, assim como aquelas outras, que elas mesmas são vítimas e não conseguem sair dessa relação, são mulheres que acreditam que não existem se não forem como mulheres daquele homem. Quer dizer, se essa relação acaba, quem elas são? Que sentido tem a vida delas?
Então não foi construído isso, então é uma coisa muito complexa, muito complicada. O fato é que essa criança fica sozinha. Não pode contar com essa mãe, não pode contar com os irmãos a maior parte das vezes, porque esses irmãos... Imagina vocês hoje, se um irmão ou irmã de vocês chega para você e fala assim, olha, o papai ou a mamãe abusava sexualmente de mim quando criança. Sinceramente, quantos de vocês vão acreditar? Dizer que o nosso pai, a nossa mãe, fez alguma coisa, quando com vocês nunca fez, sempre foi o pai ou a mãe daqueles 10 dos sonhos, né, de qualquer criança, o que levava para passear, estudava para a escola, cuidava quando estava doente ou quando tinha pesadelo. Você vai acreditar que seu pai e sua mãe fez isso com o irmão, com a irmã? É mais fácil acreditar que ele está maluco, que ele está mentindo, que ele está com raiva do seu pai, da sua mãe, que ele nunca gostou, que ele quer destruir a família. Então, normalmente, a criança não encontra uma rede de apoio nos irmãos também. Ela vai buscar essa rede fora desse núcleo familiar. Também podia falar muita coisa sobre abuso sexual, mas vou passando, estou com medo de não dar tempo, mostrar... só um adendo por ser no Dona Meca, eu acho que vale a pena. O número de crianças especiais que são vítimas de abuso sexual é incrivelmente enorme. Já é grande o número de crianças ditas normais, né? Crianças especiais são alvo preferencial, porque eu acho que são ainda mais vulneráveis. Estão ainda mais, né, menos defensiva, tem menos defesa. Então, e elas ficam até mais tempo também, né? A criança pequenininha chega uma hora que ela já, a criança que tem alguma necessidade especial, às vezes, dependendo da necessidade, até mais velha ainda tem uma mentalidade de criança menor. Então, ela ela é alvo preferencial de ser abusada por isso, sofre muito esse tipo de questão. Maus tratos psicológicos, o abuso emocional. Acontece toda vez que a gente maltrata alguém com palavras, né? Uma criança humilha, faz brincadeirinhas para fazer zoações, né? Gozações com a cara dela, transforma ela em chacota. Ou fala coisas que nem é brincando, mas assim, fala para a criança, você não aprende nunca, você é um burro, você não vai ser nada na vida. Né? Essas repetições, essas coisas, o maltrato psicológico é muito complicado porque é difícil de detectar. Ao contrário do físico, é muito bravo, porque ele mina por dentro a pessoa. Ele vai roendo a autoestima, a autoconfiança, aquilo que ele vai ser. Muitas vezes ele fica meio oco. E uma pessoa que é maltratada psicologicamente pode ter milhões de defesas do ego, como ela disse, que não é só por... Né, a gente faz por contraposição. Se eu estou me sentindo miserável, eu vou ficar bem? Na verdade, estou me sentindo um lixo, mas por isso eu sou snob, arrogante, não sei o que, é defesa. Mas não só essa, né? Essa também. Mas tem outras. Tem defesa de tentativa de suicídio, do uso das drogas, de própria autoestima baixo mesmo, depressão, enfim, são muitos casos que pode gerar um maltrato psicológico ou emocional. Aqui tem algumas. Abandono temporário, quando a pessoa é simplesmente abandonada, não é procurada, não é. Insultos verbais, ausência de afeto. Eu ia falar disso em negligência, mas eu acho que eu posso falar aqui porque não deixa de ser híbrido. Eu atendi uma vez um caso de um adolescente, posso dizer o primeiro nome aqui porque existem milhões de Christians no mundo, era um menino chamado Christian, que ele, durante a entrevista, ele me falou uma frase que me bateu lá no fundo da alma, por causa das circunstâncias das coisas que ele contava, porque era exatamente isso. Ele disse assim, tia, eu me sinto uma estante dentro da minha casa. E era o que ele era. Era uma estante. Se esse menino tinha comida ou não tinha comida, não tinha ninguém preocupado com isso. Se ele tinha ido para a escola, se era dia de prova ou não tinha, se ele tinha estudado ou não, se ele estava doente, precisava de um remédio, tinha quebrado o braço ou não, as coisas aconteciam com ele e ele tinha que se virar literalmente sozinho. Não é porque o pai ou a mãe não estivessem ali presentes, não. Estavam, mas não estavam nem aí para ele. Isso que a gente chama de abandono afetivo, né? Isso também é um maltrato psicológico, embora eu fosse colocar no exemplo da negligência, mas também é um super
dano psicológico que causa. Ridicularização, desvalorização, hostilização, ameaças, indiferença, discriminação, rejeição, já está 5 minutos? Oh, meu Deus. Culpabilização, humilhação. Eu vou falar de um outro, antes de falar da negligência, que tem a ver também com maus tratos psicológicos e que tem a ver com a questão do abuso sexual. A gente sabe que, infelizmente, existem muitas crianças que são vítimas de abuso sexual. É verdade que existem, de fato, muitos homens, pais, mas existem mães também, avós, tá? Estou pegando o pai porque é o que ganha o Ibope, mas, enfim, que abusam de suas filhas. Mas também, cada vez mais comum, existem mães que inventam uma falsa acusação de abuso para tentar punir o ex-companheiro, que por acaso foi embora, abandonou ela por outra, terminou um casamento, ela está magoada com todas as razões do mundo, mas para isso, para punir esse companheiro, ela quer afastar o filho dele. Ah, se não me quer, então não vai ter mais nosso filho. Então, para isso, ela inventa uma falsa acusação de abuso contra o pai. Esse é um caso drástico, mas tem mães que nem chegam a inventar falta de acusação, mas falam coisas para o filho como assim: filho, seu pai não quer mais saber de você não, ele não te ama mais. Agora ele quer saber da nova família, dos novos filhos. Isso também é maus tratos psicológicos. Isso faz um mal, um dano para a criança incalculável, indescritível. Então, assim, não dá para pensar que depois supera. Então, a gente às vezes não se toca, não percebe o mal que faz. Negligência, antes que acabe meus 5 minutos, é o quarto tópico. Eu só deu para dar uma pincelada de cada um mesmo. A negligência é quando a pessoa deixa de cumprir, deixa de cuidar daquilo que é básico para a vida, para a sobrevivência, para uma vida digna da criança, do adolescente, por não ter possibilidades de. Não, tendo possibilidades de. Então, por exemplo, se tem uma criança que aparece lá no Ministério Público e dizem assim para mim: olha, essa criança ela só come sopa de papelão. É isso que os pais dão para ela comer. Água, papelão, e é isso que ela come. Eles estão sendo negligentes? Tem que ver. Que pais são esses? Que condições ele vive? Será que é isso que eles têm para comer? É o que eles conseguem dar para essa criança? Se for esse o caso, eles não estão sendo negligentes, eles estão sendo negligenciados pelo Estado, que devia estar cuidando dessa família. Essa família tem que ser direcionada a um programa de promoção social, profissionalizante. Ele precisa de cuidado para cuidar. Agora, uma outra criança de classe média alta vira assim para mim e fala: tia, eu só como miojo. Almoço e jantar é sempre miojo que eu como. Os pais dessa criança estão sendo negligentes? Estão. Porque o pai e a mãe não podem dar só miojo para o filho em todas as refeições. Uma coisa é um dia comer miojo. Outra coisa é a mãe estar com preguiça, não quer dar todas aquelas coisas da cadeia alimentar que é preciso que uma criança tenha. Qualquer pediatra vai fazer uma preleção para vocês aqui, a Aline qualquer dia faz. E está com preguiça, faz miojo. Um dia, o outro também, e a criança só come miojo. Aí ela está sendo negligente. Porque ela tem como suprir as necessidades daquela criança e não está fazendo. Tá? Mais alguma coisa? Acho que eu vou abrir para as perguntas e aí a gente vai direcionando para onde vocês quiserem.